Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que muita gente me faz. Afinal de contas, como é não ter cara de policial? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Milene Moraes e eu sou investigadora de polícia na Polícia Civil do Estado de São Paulo. E eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo antes que você esqueça. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, clica aqui, não custa nada, é de graça e é rapidinho. Constantemente eu recebo aí perguntas da galera que me acompanha, tanto aqui quanto lá no Instagram, sobre essa questão de eu não ter cara de policial, né? É muito comum em algumas polícias a gente estereotipar, né, alguns biotipos, né? Então, principalmente homens, jovens na idade aí entre 20 e poucos anos, né? Geralmente você tem um perfil muito forte ali, né, de cara de policial, principalmente nas polícias aí militares ou guardas municipais. Por que isso ocorre? Primeiramente porque esses concursos muitas vezes eles têm algumas exigências de determinados perfis. Então, por exemplo, eles têm uma exigência de gênero, né? A maioria deles muitas vezes abre vagas apenas para homens. Tem uma exigência de limitação de idade, né? Então, por exemplo, a polícia militar, a maioria delas limita a idade até 30 anos. Então, com isso, você acaba quase que homogeneizando, né, o perfil ali dos policiais. Então, eles acabam ficando muito parecidos, né, entre eles, e isso é inclusive uma técnica, né, de que se pareçam muito os policiais justamente para dificultar na identificação dos mesmos, né, aí pela criminalidade. Além disso, muitas polícias fazem a exigência aí de vestes, né, para os policiais com o uso de uniforme completo e limitam algumas características físicas, né? Então, pelo menos aí na polícia militar, você não pode ter cabelo longo, né, para os homens, você não pode usar barba, né? Cavanhaque, apenas o bigode que é permitido. Enfim, você acaba tendo algumas limitações aí no perfil dos profissionais. No entanto, na Polícia Civil não existe essa limitação, gente. Tanto para ingresso na polícia, ela é muito mais aberta nesse sentido, né? Não tendo essa limitação de idade. Geralmente você não tem os concursos aí delimitado por gênero, né? Então você não tem vagas específicas para homens ou mulheres, não. Geralmente você tem a concorrência igual aí entre ambos os sexos. Então tudo isso faz com que você tenha na Polícia Civil diferentes biotipos, né, de policiais. Então você vai ter homens, mulheres, jovens, mais velhos, né, um gordinho, mais magrinho, de todos os tipos, né, inclusive policiais que não tem cara nenhuma de policial, né. Faço um desafio para você, vá numa delegacia aí próximo da sua residência e olhe para os policiais que trabalham lá. Eu duvido que você vai achar um muito parecido com o outro. Na verdade, nós somos bem diferentes, né. Tem colegas aí que usam cabelo comprido, muitos colegas aí com piercings, brincos, tatuagens, enfim, todo tipo de estereótipo é permitido na Polícia Civil, claro que desde que, né, não seja incompatível ali com a sua função ou que possa ser ofensivo de alguma maneira. Mas fora isso, tudo é permitido na Polícia Civil. E é claro que existe uma lógica para que isso aconteça, né? O intuito da Polícia Civil, a função principal que nós temos é a da polícia investigativa, né? Ou seja, aquela polícia que vai precisar desvendar ali os crimes. E muitas vezes, para a gente desvendar alguns crimes, né, a gente precisa nos infiltrar ou pelo menos nos passar ali por um popular, né, para levantar determinadas informações. Por isso é tão interessante que na Polícia Civil a gente tem vários tipos de perfis aí de policiais, principalmente aqueles que têm zero cara de polícia, que eu acredito que seja o meu caso, né? Para quem não me viu, nunca me viu numa viatura, não sabe que eu sou policial, é muito pouco provável que olhe para mim e acredite que eu possa ser uma policial, tá? Eu não tenho mesmo realmente cara de policial, mas isso pra mim não é um problema, muito pelo contrário, eu acredito até que seja uma vantagem, principalmente na hora de levantar determinadas informações. E aí eu vou contar alguns casos que aconteceram comigo, em que essa minha cara de nenhuma de policial facilitou bastante aí no meu trabalho. Logo que eu iniciei aí minha atividade policial, já, né, na prática dentro da delegacia, passado algum tempo a gente teve um caso de homicídio, e que um dos autores era um adolescente, um jovem de 17 anos, morador de uma área periférica. E a gente ali na captura já tínhamos o conhecimento de que ele estava envolvido nesse homicídio e fomos tentar localizá-lo.
E obviamente quando você chega com uma viatura da Polícia Civil numa área periférica, dificilmente alguém te passa ali alguma informação, né? As pessoas têm até um certo medo ali de passar informações para a polícia, de repente serem mal vistas ali no próprio ambiente que elas convivem. Então é muito difícil você tirar informação dessas pessoas. Praticamente ninguém me conhecia, muito menos naquela região, e eu resolvi andar por ali pelo bairro e tal e procurar por essa determinada pessoa. Ali eu encontrei um grupo de garotas, meninas assim bem jovens, na faixa de 15, 16 anos, que conversavam ali, e eu me aproximei delas e como quem não quer nada, eu comecei a perguntar dessa pessoa se elas conheciam e tal, e imediatamente elas me falavam que achavam que era determinada pessoa, que morava ali próximo, e eu mostrei uma foto dele, que era a foto do perfil do Facebook, da página dele. Elas me falaram, ah, sim, é fulano e tal. Falaram o apelido dele. Sim, ele mora ali. Eu falei, ah, eu tô tentando falar com a mãe dele e tal. Será que você pode me levar até lá? Não posso, claro. E elas me levaram até a porta da casa do autor. Então, assim, obviamente elas não sabiam que eu era uma policial e por qual motivação eu estava procurando aquela pessoa, mas foi assim bem fácil ali eu entrar ali no meio e ter um contato com elas, né? Mas, enfim, foi uma forma bem tranquila ali que eu consegui chegar até esse autor que assim que foi abordado, já confessou, acabou confessando o delito ali, inclusive já nos relatou que estava prestes a fugir da localidade. Então, se a gente não o pegasse ali naquela oportunidade, provavelmente teríamos muita dificuldade de encontrá-lo depois. Numa outra oportunidade também, a gente precisava cumprir um mandado de busca na residência de um suspeito de uma prática de ilícito envolvendo um caso de pedofilia. E como a gente gostaria de fazer a apreensão dos materiais ali que ele usava, como celular, computador, era muito interessante que ele estivesse na residência, principalmente por conta de estar na posse do aparelho celular. Nós já tínhamos o mandado de busca, autorização para acesso a esses aparelhos. Então, para ter certeza que a gente não ia perder o bote ali, a gente precisava ter certeza que ele estaria ali na residência, né? Eu fui sozinha numa viatura descaracterizada, sem identificação nenhuma como policial, até a casa desse cidadão. E bati lá na casa dele e tal, fui atendida por uma outra pessoa, perguntei por ele e tal, e aí a pessoa me disse que ele não estava ali no momento, que ele estava trabalhando, e eu perguntei quando ele chegava e tal, que eu precisava conversar muito, e a pessoa me questionou, né, o que afinal de contas eu queria com ele, e eu chutei, falei, ele não trabalha com obra? Ah, trabalha assim, então, eu precisava fazer um orçamento de um serviço com ele. Ah, tudo bem, ele chega a tal horário. E aí, passado o horário que ela me disse que ele estaria na residência, eu voltei, realmente ele me atendeu. E aí eu fui também sozinha, a princípio, pra ver, consegui identificá-lo, vi que era ele mesmo, o nosso alvo, né? Dei um sinal lá pros meus parceiros, que já me aguardavam ali a uma certa distância com a viatura e tal. E eles chegaram pra fazer a abordagem do mesmo e tal, pra gente poder efetuar a busca propriamente dita. E aí, só que todo esse desenrolar demorou um determinado tempo, então nesse tempo eu fiquei ali tratando com ele como se fosse uma cliente ali que estivesse querendo negociar com ele uma reforma, uma obra, e eu acho que eu fui tão convincente com ele que mesmo depois que ele já tinha sido abordado, que eu me dirigi até a viatura para fechar a viatura, ele ainda falava assim pra mim, moça, depois a gente fecha lá aquele orçamento e tal. Até que eu falei pra ele, falei, não, você não tá entendendo, eu não sou sua cliente, eu sou uma policial também. Aí me identifiquei pra ele e tal, e ele ficou assim abismado com o fato de eu ser policial. Ele, como assim, você tava conversando comigo aqui de orçamento até agora? Enfim, todas essas histórias coberturas, que é como a gente chama tecnicamente isso na polícia, tá? Elas são primordiais, gente, na investigação. É a partir disso que você consegue levantar maiores informações. E é claro que você não ter fisicamente uma aparência de um policial que quer alguma outra informação além daquela que você está solicitando, isso ajuda muito na investigação. E essas são apenas algumas situações, mas a gente usa quase que diariamente, tá? Então, essa questão de ter que bolar uma história cobertura ali, principalmente para identificar locais onde pessoas moram, né? Muitas vezes você precisa fazer esse levantamento, identificar quem mora naquele local, então é constante, gente. Você bate lá na casa de alguém, inventa uma história, fala que tá procurando um endereço, chuta um nome, fala que tá procurando uma pessoa para tentar desvendar ali quem que mora naquele local, se de repente é a pessoa que você procura ou não, enfim, são N situações. É claro que é importante para isso não aparentar ser policial, primeiro de tudo. Segundo critério é ser um pouco cara de pau, né? E não ter vergonha ali, ou mesmo receio, né? Um medo ali de repente se expor a alguma situação. Então, para isso é fundamental. E é isso, gente. Se você é um pouco diferente aí, se você acha que você não tem um perfil aí de policial,
Fique muito tranquilo, porque a Polícia Civil tem espaço para todos, tá? Então é muito interessante, inclusive, que a gente faça, assim, um conjunto ali de policiais bem heterogêneos, né? Justamente para a gente conseguir ter acesso a essas situações, essas informações que a gente só consegue assim mesmo, se passando por outra pessoa, inventando uma história qualquer ali, e para isso aí você usa a criatividade e vai embora. O negócio é chegar na informação que você pretende. Se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, até mais!